Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este é o quarto vídeo da série de estudos sobre a carta aos Efésios. Nós estamos hoje terminando o capítulo 1. Amém? Eu gostaria de pedir a você que verifique se a sua inscrição está ativa. Deixe o seu like, faça comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que a plataforma venha sugerir este vídeo para outras pessoas, amém? Então, irmãos, hoje eu quero falar a respeito de Efésios capítulo 1, dos versículos 16 até o versículo 23, se for possível ainda dentro desse vídeo, amém? Começando então pelo 16, vai dizer assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos de Éfeso, né? 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, o apóstolo Paulo está compartilhando aqui uma parte da oração dele pelos irmãos. Ele está falando, é claro, diretamente aos irmãos de Éfeso, mas eu acredito que aqui o apóstolo Paulo, ele usa desta oração para os irmãos em si, né? E ele está falando o quê? Que ele ora como? Ele fala que é importante para os nossos irmãos conhecerem a pessoa de Deus. Então ele pede para Deus que revele a si mesmo para estas pessoas, para os irmãos, né? Ele fala aqui: vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, é por causa disso que muitas vezes eu digo que o Pai quer se revelar. Ora, quem dirigia a oração do apóstolo Paulo, senão o Espírito Santo, né? O Pai, ele quer ser conhecido. Muitas pessoas olham para Deus como se ele fosse algo inatingível, sabe? Como se Deus fosse alguém que ficasse ali no oculto. E não é. A vontade de Deus, o Pai, é que nós nos acheguemos a Ele com conhecimento e com revelação de quem Ele é. E se você for estudar sobre o ministério de Cristo, Cristo veio para revelar quem é o Pai. Isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 11, por exemplo, né? Versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Muito bem. Então aqui o apóstolo Paulo está continuando o mesmo assunto, sobre a sabedoria, sobre a revelação de quem é Deus, do caráter de Deus, da face de Deus, né? Paulo está falando sobre isso, e ele fala assim que pede a iluminação dos olhos, mas quais olhos? Do entendimento. Para que cada um dos nossos irmãos venham a conhecer o seu chamado. A palavra vocação aqui está no lugar de chamado. Ela também pode ser traduzida como o chamado. Irmãos, qual é a nossa vocação? Qual é o nosso chamado? É a graça. E o que Paulo está falando aqui, e o que ele fala na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas, ele está falando que quando nós conhecemos a graça, nós temos um entendimento que nos aparta da lei, que nos separa da lei, que nos faz ir a um patamar mais alto do que a lei propunha. Então, ele está falando aqui, para que saibais qual seja a esperança do seu chamado.
Do que ele está falando? Ele está falando da graça, de conhecermos a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós conhecemos a graça, nós saímos da lei. E aí ele vai dizer aqui: e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Então, aqui ele continua dizendo, os que cremos, né? Sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Muito bem. Então aqui o apóstolo Paulo está falando do poder de Deus e a maneira como ele vai dizer, como ele vai classificar o poder de Deus é que existe uma sobreexcelente grandeza. Ele não está chamando de enorme, de gigante, ele não está chamando por nomes do nosso dia a dia, vamos dizer assim, que nós poderíamos usar para uma coisa que é muito grande. Não, ele está dizendo que há uma sobreexcelente grandeza, né? E ele ainda diz que esse poder está sobre nós. Nós quem? Os que cremos. Eu não sei se você percebeu, mas em boa parte aqui deste capítulo, o apóstolo Paulo sempre dirige aquilo que vem da parte de Deus para nós, mas ele diz nós os que cremos, nós os que cremos, certo? Eu quero deixar isso aqui bem claro para quando a gente chegar aqui no versículo 23, o entendimento seja completo. Então, ele ainda diz assim, no versículo 20, que manifestou em Cristo. Então, Paulo está falando de um grande poder, né? Um sobreexcelente poder de Deus o Pai. E ele fala que Deus o Pai manifestou esse poder em Cristo. Agora a gente vai ver como e quando. Olha só. Ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Aqui o correto, irmãos, seria no céu, porque Deus o Pai levou Jesus Cristo para a sua direita no céu. Deus o Pai mora no céu, ele não mora nos céus, certo? Os céus é a região onde estão os poderosos, os Elohims, os deuses, enfim, ele vai falar mais abaixo, ele vai falar um pouco dessas divindades. Mas acontece que Deus, o Pai, está no céu, ok? Então aqui, irmãos, nesse versículo 20, o apóstolo Paulo está falando sobre algo que Jesus também falou. Sabe, lá em João capítulo 10, onde Jesus está falando do pastor e das ovelhas, Jesus diz assim, a este o porteiro abre, né? Então, lá Jesus está falando assim, olha, quem vai me ressuscitar é o Pai. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa. O Pai mostrou o seu sobreexcelente poder quando ressuscitou Cristo dos mortos e o colocou à sua direita no céu. Muito bem, versículo 21 agora. Queridos, antes de eu ler o versículo 21, eu quero dizer a vocês que o versículo 20, 21, 22 e 23 é como se o apóstolo Paulo estivesse tirando uma fotografia da hierarquia dentro do reino espiritual e apresentando a nós, para que a gente venha conhecer isso. Para que serve conhecer isso? Para você usar a teu favor. Sabe quando você vai orar? Então, use esse seu conhecimento a teu favor, né? Eu não digo assim, a teu favor no sentido de você conquistar as coisas terrenas, pedindo-as em oração. Não é isso. Eu estou dizendo para pedir uma cura, para pedir uma libertação, para pedir sobre a sua vida, para pedir que Deus transforme a sua vida naquilo que você mais precisa. Enfim,
É disso que eu estou falando, amém? Então vamos conhecer agora a fotografia que Paulo registrou para nos ensinar a respeito do reino espiritual. Diz então: acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aqui, irmãos, a nossa tradução não faz jus exatamente ao que está escrito no grego, né? Eu comparo sempre com a interlinear, que é o que eu tenho acesso. E lá diz assim, ó, muito acima de todo o principado. Então, Paulo estava falando que Deus colocou Jesus à sua direita no céu. E aí ele continua dizendo: muito acima de todo principado e poder, ou seja, ele está falando de qualquer poderoso. E potestade. O que é potestade? Potestade, irmãos, é um demônio de alta hierarquia que, por exemplo, causa grandes catástrofes. Isso é uma potestade. E domínio. Aqui, irmãos, a gente pode entender também como principado. O que é um principado? Um principado é um demônio de alta hierarquia que domina um determinado grupo de pessoas ou um determinado território. Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, tem, países onde há um determinado mal. Como, por exemplo, há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, havia esse negócio de atiradores, né? Que entravam em escolas, em hospitais, em lugares públicos e saíam atirando. Isso era só naquele lugar. Isso era a atuação de um principado. Mas hoje isso está se espalhando. Por quê? Porque os demônios estão, claro, devido ao fim, né, devido à proximidade do fim e à omissão da igreja, os demônios estão intensificando a sua força. Mas isso que eu queria mostrar para você. Um principado, ele atua em cima de uma região ou de um grupo de pessoas. Então, é por causa disso, muitas vezes, por exemplo, que quem está debaixo de um principado tem ali as mesmas características. Vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. Você já viu um roqueiro? Você já viu a forma como ele se veste? Se você pegar 300 pessoas que são roqueiras, você vai ver que essas 300 pessoas se vestem da mesma maneira. Não é porque elas gostam, simplesmente. É porque o principado que está sobre aquilo os faz ser assim. Então, irmãos, esse é um exemplo de principado, tá bom? Vamos continuar aqui. Acima de todo principado e poder e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aqui o apóstolo Paulo está falando da eternidade, né? Está falando do reino espiritual. Porque tudo que é espiritual, meus irmãos, é eterno. Tudo que é material é passageiro. Então é disso que ele está falando aqui. Perceba então que aqui ele já colocou Cristo e Deus o Pai muito acima. E aí então ele começa a revelar o que está muito abaixo de Cristo. Está principado, né, os poderosos, as potestades, né? E ele vai falando essa hierarquia. Agora preste atenção no 22, que vai dizer assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, olha só, Paulo era uma pessoa que cometia digressão, né? Ele estava falando, ele começa de cima para baixo, porém ele vai de Cristo até os demônios, né? Até os deuses, os poderosos, que nós chamamos como demônios. Isso ele fala, e ele esqueceu o que está entre
um e outro. E agora ele vai falar: e sujeitou todas essas coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, quando Cristo foi elevado à direita de Deus o Pai, a igreja foi colocada abaixo de Cristo. Então, Cristo, cabeça, a igreja, seu corpo, nas regiões celestiais, né? No céu, já está estabelecido lá o nosso lugar. E abaixo de nós, então, estão todos os principados e poder e potestades. E aí ele fala aqui, né? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Mas quem são esses referidos por Cristo aqui no versículo 23? Né? Quem é todos que o apóstolo Paulo fala? A igreja, ou seja, aqueles que creram em Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo vem falando em várias partes aqui desse primeiro capítulo e que nós já estudamos anteriormente. Amém? Então, meus irmãos, por que é que o apóstolo Paulo faz questão de que os seus irmãos conheçam a respeito da hierarquia do reino espiritual? Porque ele quer que você saiba que você tem a seu favor o fato de Cristo estar acima, muito acima dos principados, potestades, de todo nome que se nomeia dentro do reino espiritual. Isso, meus irmãos, é algo que pode edificar a sua fé se você crer. Amém? Isso é algo que você, como eu já disse antes, você pode até usar em oração. Porque o mal, meus irmãos, muitas vezes tenta destruir a nossa oração, destruir a nossa fé. Mas se você usar daquilo que está escrito, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fala, né? Que a gente deve crer como diz a Escritura. Porque, irmãos, é aqui que a gente recebe tudo o que vem de Cristo. Nós recebemos a vida de Cristo. Mas a gente não vai receber esta vida se a gente olhar para as palavras que estão escritas aqui e considerá-las que estão longe da nossa vida. Nós temos que trazer estas palavras para dentro de nós, crendo naquilo que está escrito. Amém? Usando exatamente o que está escrito. Cristo deixou para nós um testamento. E esse testamento, ele significa exatamente o que esta palavra quer dizer. É um documento que existe lá o seu testador e existe lá os seus beneficiários. Nós somos os beneficiários. Ou seja, esse testamento que você está estudando aqui na carta de Efésios, esse testamento que começa ali no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele foi escrito a teu favor. Então, você que é o beneficiário deve se sentir exatamente desta maneira. Irmãos, então, isso aqui que você está aprendendo hoje serve para você entrar em oração e requerer aquilo que é teu. E requerer aquilo que Jesus te deu. É por isso que o apóstolo Paulo, vocês vão se lembrar lá no versículo 3, né, nós estudamos, vai dizer assim, olha, existem bênçãos que o Senhor Jesus Cristo já colocou para você. Que bênçãos? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, isso é o significado de tudo aquilo que você precisa para você se armar, para você entrar em oração, para você viver baseando a sua vida na fé em Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria então de pedir mais uma vez, deixe aqui o seu like, comente e compartilhe. Verifique se a sua inscrição está ativa. Amém? Vamos levar essa mensagem tão importante a outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.